sozinho, eu não sei porquê. Deve ter algum anjo ali controlando, né? Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu já tive assim a oportunidade de estar em algumas igrejas, em contato com alguns pastores, e algumas vezes eu vejo da parte de alguns pastores uma certa expressão assim: eu não quero mexer com o sentimento de ninguém, né? Como se aquilo que muitas vezes nós falamos é só para mexer com o sentimento e tal, né? E às vezes, eu me lembro do Jonathan Edwards, né, que era um avivalista, assim, do século XVIII, do século XIX ali, que ele escreveu um livro muito interessante. O título do livro é Afeições Religiosas. E ele busca, nesse livro, mostrar a importância dos sentimentos. Agora, presta bem atenção. Quando ele chama os sentimentos de afeições, ele não está dizendo que são sentimentos superficiais. Afeições para Jonathan Edwards é algo mais profundo, é algo que move as pessoas. Vamos trazer aqui uma ilustração. O que é que faz uma mãe ser uma mãe? A afeição, o sentimento profundo que ela tem de amor para com o filho que ela deu à luz. E se não fosse esse sentimento, ou na versão de Jonathan Edwards, se não fosse essa afeição profunda, não faria dela uma mãe. Então, as afeições são capazes de nos moldar um caráter, uma definição do ser que nós somos. Agora, a parte mais importante da questão, já que estamos falando das afeições ou de sentimento, a parte mais importante é que todo ser humano foi feito por Deus e com sentimentos. A Bíblia nos fala que Deus se ira. A Bíblia nos fala que Deus ama. A Bíblia nos fala de sentimentos de Deus. E esses mesmos sentimentos, é por isso que a palavra nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém nunca ouviu falar que o anjo ama. Quem já leu aqui na Bíblia que o anjo ama? Eu nunca ouvi esse negócio. Tem umas diferenças aí, né? Você já ouviu falar alguma vez que o anjo ama alguém? Não sei, né? É meio enigma para a gente, né? Mas Deus é amor. E também Ele espera de nós que nós tenhamos afeições. Agora, Deus colocou em nós afeições e nós precisamos saber como usar essas afeições. Nós precisamos saber como usar estes sentimentos. Porque, como nós falamos, os sentimentos, eles servem para nos dar uma identidade. Você vê, pastor fulano é cheio de amor. É tão gostoso conversar com ele, porque ele é uma pessoa assim, né? Ele transpira amor. Né? Em outros, é a paciência, né? Você vê o irmão Beltrano, né? Ele é uma pessoa assim tão paciente. Eu queria que Deus me desse aquela paciência. Então, presta bem atenção uma coisa. Quando a gente vê essas expressões que eu poderia até dizer piegas, né? Alguém dizer que não quer mexer com emoções, é claro que a gente aqui não vai querer estar mexendo ou alimentando histerias. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de afeições, de sentimentos que nós temos e que, se nós não depositarmos estes sentimentos nas mãos do Senhor, isso que eu estou falando aqui é algo muito profundo, viu, irmãos? É uma psicologia cristã. Né? Jonathan Edwards era um homem muito inteligente. Né? Ele, com 22 anos de idade,
ele já tinha um tratado científico sobre aranhas, tá? Então, era uma pessoa muito respeitada pela sua intelectualidade, pela sua competência intelectual, mas é até um nome polêmico, porque, apesar de ser uma pessoa tão inteligente, mas ele era totalmente aberto ao mover do Espírito, às afeições do Espírito. O que é que ele dizia? E é isso que eu queria que a gente pegasse aqui, porque a palavra que nós vamos trazer tem muito a ver com afeições, né? Então, ele dizia que se todos nós temos sentimentos ou afeições, e se nós não soubermos depositar ou usar aos pés do Senhor, isso é, se você tem amor no seu coração, tá? E se você não dedica esta paixão, este amor ao Senhor, você vai dedicar a quem? Ao mundo. Porque não existe um terceiro caminho. Prestou atenção? Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira via. É claro que você tem que amar os seus familiares, é um tipo de amor que a Bíblia descreve, mas existem muitas pessoas que entregam as suas paixões, e a Bíblia fala sobre isso. Há paixões mundanas, né? Aquela música que fala de uma traição, aí quando a pessoa ouve aquilo, fica todo melancólico, e ele gosta de ouvir aquela sofrência, como diz por aí, né? Então, não é disso que a gente está atrás, não é disso que a gente está atrás. A gente está buscando aqui a nos advertir de que se a pessoa não usa suas emoções com relação a Deus, vai usar com relação ao quê? Ao mundo. Ao mundo, porque enquanto você usa também as suas paixões, o seu amor com relação à sua família, isso é divino. Não é? A esposa que se dedica, que tem as suas afeições para com o seu esposo, isso é puramente divino. E que além de amar o Senhor, o esposo também, né? O esposo também precisa usar as suas afeições com relação à sua esposa, porque ele está agradando ao Senhor. Então a gente precisa, ou nós precisamos, usar os nossos sentimentos para o bem e para a vida eterna. Então, os irmãos compreenderam, né? Estou aqui procurando óculos, porque sem óculos eu não consigo enxergar nada, né? Meu Deus. Então, o que nós vamos falar hoje, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isso é algo que a gente precisa estar vigiando, irmãos, o coração o tempo inteiro, porque nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Muitas vezes nós pensamos que estamos aplicando os nossos sentimentos para o que presta, vamos falar assim, como minha mãe falava, né? Está aplicando porque não presta, né? Para ser mais, né? Mais claro, mais, né? Então a gente precisa aplicar os nossos sentimentos para aquilo que realmente é proveitoso, né? Eu não vou fazer como muitos pastores, não quero mexer com os seus sentimentos. Quero mexer sim com os seus sentimentos para que eles sirvam para o reino de Deus. Amém? Você amar as almas, né? Amar um obreiro que precisa de um auxílio, de uma ajuda, uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Você se dedicar ao reino com os seus sentimentos. E é isso que nos faz gente. Compreendeu? É isso que nos faz gente. É sabermos que temos sentimentos, é identificar os sentimentos. Você sabia, uma vez lá no Timor, eu fiz um trabalho com os obreiros, e a linguagem lá no Timor é uma linguagem muito... Eu vou voltar à leitura aqui. Mas é uma linguagem muito pobre, né? A linguagem teto não é uma linguagem assim, muito trabalhada, é uma linguagem mais simples, né? E eu fiz um acompanhamento com alguns obreiros, e um dia eu fiz um trabalho com eles. E eu fiquei surpreso, porque uma palavra, eles usavam para vários sentimentos, tá? Então, se você não sabe que existe uma palavra própria para aquele sentimento, você não sabe identificar, né, aquele sentimento, não é? E você dificilmente vai saber lidar com você mesmo. Porque você pode estar indignado, né? Você pode estar indignado e você não saber que você está indignado, né? Então a gente precisa, aí eu fiz um trabalho com ele de identificação de sentimentos. Eu fiquei pasmo, eu digo, não é possível, né? Tudo deles era laramoras.
Heroes Date, né? Ou era Lara Moras ou era Heroes Date, né? Lara Moras é tipo assim, com o coração ferido, né? Ferido por dentro, é o coração ferido, né? E Heroes é irado, né? Irado, né? Então assim, eu disse, rapaz, não vai mais além esse negócio, né? Vamos ver outros sentimentos aqui. Quando você está assim e tal, aí a gente vai, né? Isso é educar, né? Isso é educar para a gente. Tem pessoas que estão deprimidas e já tem meses em depressão e não identifica a depressão. Não identifica que está triste, que está para baixo. E além de identificar, porque quando você identifica, aí você diz, mas já que eu estou assim, eu quero saber o que é que provocou isso em mim. Compreende? O que é que provocou isso em mim? Isso faz você ser saudável emocionalmente, né? Você identificar as emoções e você procurar a origem dela, porque nada acontece por um acaso. Leve isso para o resto da vida. Nada acontece por um acaso. Quando você identifica aquele sentimento, aí você vai buscar a origem dele. Por que isso é assim? Por que está acontecendo isso comigo? É uma questão hormonal? É alguma decepção que eu passei no passado? É um compromisso da pulsão? Mas não vou entrar por aí, mas é bom a gente saber identificar as nossas emoções. Mas vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta escrita aos Hebreus, aos nossos irmãos de Israel, aos Hebreus, no capítulo 11, vamos ler versículo 13, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eu vou repetir esse negócio, né? Porque às vezes a gente lê assim e não presta atenção, né? Ou a gente já está tão comum com a passagem que a gente lê e parece que a passagem não fala mais com a gente. Deus nos livre disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Todos esses aconteceram o que com eles? Morreram na fé. Olha, estavam na fé, mas morreram. E sem ter obtido as promessas. Presta atenção, né? Hoje em dia a gente vê o pessoal cantando, quem tem promessa de Deus não morre, não. Olha um versículo que desmente totalmente aí, né? Tá? Um versículo que desmente totalmente. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Pastor, o senhor não teria uma coisa melhor para pregar hoje, não, né? Mas vamos lá, vamos ver que tem coisa melhor para a gente, amém? Glória a Deus. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E o último versículo que a gente vai ler, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia. Bastava isso aqui, né? Mas já que a gente tem um tempinho, vamos... A Bíblia diz que eles morreram com essa fé, eles morreram com essa esperança, eles morreram nessa perspectiva. É bom nós sabermos, meus amados irmãos, que por mais que a gente tenha vitória neste mundo aqui presente, tá? O Senhor me abriu uma excelente porta de emprego. O Senhor me deu uma percepção de um negócio que ninguém se tocava e Ele me deu essa percepção. Eu pude comprar o meu apartamento novo, né? Eu pude comprar a minha casa. Ou até mesmo no aspecto espiritual, ou, não sei, sentimental, seja lá, que conquista for que você tenha, o que quer que seja que o Senhor te favoreça e que Ele te premie,
que eu sei que Ele premia, tá? Eu sei que Ele dá, e eu não quero ninguém aqui pensando o contrário, tá? A Bíblia diz o quê? Que todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes, de nosso Pai Celestial, vem de Deus. Então, tudo que você conquista, você sempre tem que ter uma consciência que não é a plenitude. Compreenderam? Que não é a completude. Compreenderam? Por maior que seja a bênção, ainda não é a bênção completa. É uma bênção parcial. Você vê que no primeiro versículo que nós lemos, diz que eles morreram sem ver as promessas. Olha, mas quando você vai para a vida de Abraão, porque aí vocês sabem que está falando dos heróis da fé. Homens que fizeram conquistas tremendas. Não é verdade? Homens que fizeram conquistas tremendas no mundo espiritual. Não é? Elias, Enoque, Jacó, tantos nomes ali que fizeram conquistas tremendas, mas as vitórias que eles tiveram aqui foram vitórias parciais. O texto nos faz entender que eles não obtiveram as promessas e que eles saudavam as promessas de longe. É impressionante, eu me entristeço muito com isso. Às vezes, algumas pessoas que me veem pregando, eles... a gente precisa... Tem um ditado por aí que diz assim, você quer conhecer o fulano, vai comer sal com ele. Não é? Você quer me conhecer? Vamos andar junto, vamos conversar, vamos ver. Né? Porque muitas vezes, por eu falar que Deus é bom e que Ele premia a gente, aí alguém já pode dizer, teologia da prosperidade. Ele prega a teologia da prosperidade. Né? Mas a gente precisa compreender que todos aqueles homens, né? Eu já preguei aqui algumas vezes sobre isso, né? Abraão, Deus abençoou grandemente, e aqui está falando de Abraão. Né? Mas a totalidade das promessas ele não viu. Isaac foi abençoado ou não foi? Teve um dia que eu preguei aqui sobre Isaac, que Isaac, no período da seca, Isaac plantou e colheu uma semente por 100 sementes por uma. Né? Então, assim, Deus abençoou ou não abençoou Isaac? Jacó, eu falei acho que a semana atrasada aqui, olha, quando eu passei esse Jordão aqui, era eu sozinho com esse cajado. Agora eu estou de volta aqui e eu estou com 2 bandos, quer dizer, eu tenho 2 fazendas aqui, se eu quiser fazer 2 fazendas enormes, eu tenho com empregados, com mulher, com filho, com tudo. Então o Senhor me abençoou, eu não mereço isso que o Senhor me fez, não é? Mas aquilo ali foi completo? Não. Está compreendendo, irmãos? Então, o meu pensamento é que, por mais, e eu quero ser honesto e sincero, não é o meu pensamento, enquanto a gente meditar aqui nesse texto, a gente vai ver isso, é que por maior que seja a bênção que Deus te der aqui neste mundo, ainda não é a completude das promessas que Deus tem para você. Ainda não é. Porque tem pessoas que estão achando que porque Deus abençoou de certa forma, que ele já está no céu, e não é. São bênçãos parciais. São bênçãos que poderíamos dizer não completas. E nós vemos que esses homens tinham promessa. Vamos ver aqui João 8:56, o Evangelho, segundo escreveu João 8:56. Eu sempre brinco assim com alguns irmãos que me fazem algumas perguntas, e eu digo assim, meus irmãos, esses homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, esses camaradas, eles sabiam de bem mais coisas do que a Bíblia escreveu de suas palavras. Não é tudo que esses homens sabiam que a Bíblia descreveu e que está ali escrita para nós. Eles tinham um relacionamento com Deus, que de certa forma era o relacionamento deles com Deus, e a Bíblia não tem obrigação de dizer, olha, fulano sabia disso, Beltrano sabia daquilo, não. De vez em quando, deixa escapar alguma coisa para você entender que nesse relacionamento que eles tinham com Deus, eles tinham conhecimentos que hoje muitos de nós não temos. Aí você vai ver nessa passagem aqui de João 8:56,
Diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Que dia é esse? O dia da glorificação de Cristo. Aquilo que os seus olhos não viram ainda, Deus permitiu a Abraão ver o dia que Cristo voltará triunfante para reinar sobre a terra. E os judeus ficaram, mas como é isso? Você não tem nem 40 anos, já disse que já viu Abraão, né? E ele fala de um segredo de Abraão, que Abraão sabia, que Abraão já tinha visto. Isso é o quê? Promessa de Deus. Abraão morreu, viu se cumprir? Não viu se cumprir. Aí uma outra passagem também, Gênesis 15, 13 a 14. Deus falando também com Abraão, veja só, no início lá, né, praticamente do livro de Gênesis, então foi-lhe dito, isso é Deus falando com Abraão, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Então Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus, estava naquela região da Palestina, mas nada pertencia a Abraão. E Deus estava dizendo, olha Abraão, levanta os teus olhos, né? E vê toda a terra, onde os seus olhos alcançar será teu. Mas não era dele, a terra estava povoada por filisteus, amorreus e vai todos os zeus da vida aí, né? Então, a terra não era de Abraão, mas Deus prometeu, sabe, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas depois voltaria, e Deus, em continuação, aí é só o versículo 3, vamos botar o 14, né? Para a gente poder... Mas também, eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, tá? Foi quando eles saíram do Egito que o pessoal, né, as mulheres pediram joias, ouro, prata, e eles saíram com muita riqueza do Egito, que foi, eu já preguei aqui sobre isso, uma indenização que os egípcios tiveram que pagar pelos anos de escravidão que eles trabalharam de graça ali. Então, esses homens, eles tinham promessas, mas Abraão morreu e não viu o povo sair da terra, como está prometido aqui, tá? Então, mesmo que você seja muito abençoado aqui, mas você não tem a plenitude das promessas. Então, a Bíblia nos diz que esses homens eram como estrangeiros, né? Eles eram, diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram, o quê? Estrangeiro. Todo mundo sabe aqui o que é o estrangeiro, né? Eu costumo brincar, porque eu morei muito tempo fora, e eu digo, estrangeiro é estranho mesmo, né? Não tem direito de nada. Se tem a eleição, você vê todo mundo ir votar, e você não pode votar, porque você é estrangeiro. Todo mundo comemorando Dia da Independência, e você vai comemorar o quê? Não tem nada a ver com você, tá? Então, aqui, essa passagem nos fala da situação do crente neste mundo, porque ele está fazendo uma comparação aqui, exatamente, à nossa vida, né? Nós vamos ver aqui mais à frente que a nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui. Então, por isso que a gente está falando que por mais que sejamos abençoados aqui, ou até que venhamos padecer, não é? Mas por mais que venhamos ser abençoados aqui, mas não é a completude daquilo que está reservado para nós. Por quê? Porque estamos em terra estranha, nós somos estrangeiros. Se alguém comemora, não é? Se alguém comemora alguma coisa ligada à pátria, não tem nada a ver com a gente, porque não é a nossa identidade, tá? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 e 21, capítulo 3 de Filipenses, vamos ler aí, carta de Paulo aos Filipenses, versículo 20, pois a nossa pátria está onde? No céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, você pode aqui ser abençoado da forma que for,
mas nunca tome essa bênção como a totalidade. Nunca. Aí o versículo 21 diz como? Versículo 21. O qual transformará o quê? O nosso corpo de humilhação. Isso aqui é a nossa morada, irmãos? Corpo da humilhação, que coisa... Olha, eu não quero nem começar a falar aqui das coisas que eu já vi, de pessoas sofrendo em hospital, de coisas... Gente, é humilhante para nós estarmos neste corpo aqui. É por isso que Paulo dizia, olha, eu fico em dúvida se eu quero partir ou se eu quero ficar. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou estar nesse corpo da humilhação. Né? Aí, preste a padecer alguma coisa, a sofrer uma dor, uma enfermidade, que o Senhor nos livre no nome de Jesus. Mas é um corpo da nossa humilhação. Aí ele vai transformar esse corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha que bênção, meus amados irmãos. E tem pessoas se atrapalhando com isso. Começam na vida de fé, mas aí, muitas vezes é por sofrimento, que desistem, e outras vezes é por riqueza. Eu conheço tantos. Gente, eu já tive grandes amigos. Começou a prosperar na fé, novinho, começou a prosperar, não é? Abriu empresa, começou a ter patrimônio, e daqui a pouco ele já era muito grande, ele já não cabia mais dentro da igreja. Né? Aí começa a seguir os conselhos dos irmãos na carne, dos amigos no mundo, e acabou. Acabou a família, acabou a fé, acabou tudo. Então, é triste a gente acompanhar essas experiências, mas a promessa para nós é que por mais que tenhamos aqui, por mais que a gente viva aqui, mas ainda não é a totalidade, ainda não é tudo, porque as promessas de Deus são grandiosas, são coisas para além. Né? Às vezes eu brinco assim com os irmãos, olha, você não sabe no que você está metido. Oh, aleluia! Eita! Meu Deus! Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Você já parou para pensar? Você vai ter um corpo glorificado igual ao de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? A mesma glória, né? Os discípulos tudo reunido com medo dentro de um quarto fechado, e aquilo não era limite para ele, né? Ele se prepare para voar em alta velocidade, se prepare para ser transportado em glória, em poder. É isso que a gente precisa, é se vestir desse novo homem. E é por isso que gememos em nós, sofremos em nós, porque as características, a gente vai ver aqui, as características das pessoas desse mundo aqui, dessa pátria, não tem nada a ver com a gente. De viver mentira, de viver falsidade, de viver em dolo e engano, não tem nada a ver com a... É por isso que a gente sofre. Se lembra de Ló? Diz que Ló era o justo, que ele sentava e se entristecia com o que ele via em Sodoma. Aqueles que têm essa esperança, essa perspectiva, sofrem por dentro, esperando esse dia da glorificação, esse dia glorioso, em que nós nos transformaremos em irmãos de Cristo. Eu já estou adiantando aqui a pregação, tá? Então, assim, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Será que Jesus é poderoso para fazer isso? Aleluia! Aleluia! Aí a palavra nos diz que nós somos o que? Estrangeiros. Né? Em grego chama zenoi, que é um alienado. Eita, é por isso que o mundo não entende a gente aqui. Vocês são alienados. Quando alguém fala assim de vocês, você diz, glória a Deus, eu estou no caminho. Estou no caminho certo. Né? Estou no caminho certo. É isso que eu quero. É essa identidade. Né? Você não leva uma carteira de identidade aqui do Brasil, né? Mas essa identidade dos céus que as pessoas precisam ver. Esfrega na cara do mundo, tá? Peregrinos, né? Porepidemos, né? Já está falando de essa pório. Pório é de quem anda, né? Quando a gente fala, fulano saiu andando por aí pelas estradas, né? Isso é um ataque de poriomania, né? Uma mania de sair andando. Tem gente que já passou uma reportagem uma vez na televisão
pessoas que andam pelas estradas, né? A gente às vezes, andarilhos, né, gente, né? Ali é uma maneira de fugir dos problemas. A Juva é Forrest Gump, né? A vida foi tão cruel com ele que ele quer fugir. Ele quer ir para algum lugar, ele quer se resguardar daquela experiência de onde ele vivia. Então ele acha que andando por aí, na verdade não é um processo consciente, mas é inconsciente, ele acha que vai escapar, né? Andando por aí. Então é poliomania isso, é uma loucura. Mas o peregrino é aquele que anda, ele não tem parada. Ele não tem parada, ele vive por aí andando, né? E a gente está assim por aqui, misericórdia. Oh meu Deus, pode pedemos, nós somos isso, peregrinos. A gente está aqui só de passagem. E não é assim, irmãos? É só de passagem. O mês atrasado, eu fiz o sepultamento do meu primo. 7 meses mais velho do que eu. Eu disse, meu Deus, uma vida desgastada para nada. Né? Não sabia ele, né? A nora dele deu testemunho que ele tinha aceitado o evangelho. A gente tinha ido ali visitar ele algumas vezes e falamos, sempre que a gente tem oportunidade, falamos do evangelho e tal. E ela disse, pastor, o meu sogro, ele morreu com Jesus, né? E eu fui fazer o funeral, mas assim, eu fiquei pensando, tudo bem que a pessoa no final da vida aceitou o evangelho, mas enquanto andou pelo mundo, né? Uma vida que não tem sentido, tá? Às vezes acha que a gente é mais, como é que se diz? Estranho do que eles, mas na verdade quando você vai ver quem é que é realmente estranho, né? Que acha que a vida aqui vai ser para sempre. Não, isso aqui é passageiro, isso é transitório. Então a passagem diz que eles, enquanto viviam assim, eles confessavam, né? O versículo 13 ainda diz que eles confessavam que eles não eram cidadãos daqui, e confessando que era estrangeiro, né? Esse confessar tem alguma coisa a ver, meus amados irmãos, com não só aquilo que a gente fala, porque nós sabemos que Abraão confessou que era estrangeiro quando Sara morreu. Ele disse, olha, vocês sabem que eu sou estrangeiro aqui, né? Então eu quero comprar na mão de vocês uma terra para eu enterrar a minha morta. Quando Sara morreu, ele precisava de um lugar para sepultar Sara, né? E ele disse, eu sou peregrino aqui. Então ele estava confessando. Também Jacó, quando ele foi para o Egito, ele disse, olha, né, vamos buscar essa passagem aqui, Gênesis 47, 9, quando ele se encontra com Faraó lá no Egito, veja o que Jacó diz para Faraó, Gênesis 47, 9, Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos de vida de meus pais, nos dias dos quais das suas peregrinações. Então, eu ainda vivi pouco, né? Ele querendo comparar aqueles homens, os pais, né, deles que viveram mais anos, e foram dias de peregrinação. Ele sabia que não tinha morada firme, não tinha uma pátria, né? E confessavam com os seus lábios que eles não tinham uma morada, não tinha um lugar permanente, que era tudo temporário, né? Então eles confessavam isso. E quando a gente fala de confessar, meus amados irmãos, a gente está falando não só de falar, mas também na prática, como nós agimos. De forma como nós agimos. Sabemos que aqui a gente não tem nada, né? Nunca se ouviu dizer que foi um funeral ali, que um caminhão de mudança foi acompanhando o funeral. Onde já se viu isso? Não existe isso. Não tem caminhão de mudança para morto. O morto vai só com o caixão dele ali e a roupa para não passar vergonha de ser enterrado nu. Não é? Então não leva nada, não leva nada. E isso nos fala também na nossa vida hoje, porque tem muitas pessoas, e o que mais nos escandaliza é que vem para o Evangelho e Deus abençoa. Eu não canso de repetir isso. Vem para o Evangelho e vira gente política importante para fazer o quê? Vergonha. Se acostumar com este mundo, achar que já é dessa pátria aqui.
imitar os cidadãos deste mundo. Que Deus livre-nos destes sentimentos, de estar querendo estar de conformidade com esse tempo presente, porque não é aqui o nosso lugar, não é aqui a nossa pátria, por mais que haja convite. Eu me lembro quando eu era mais jovem, trabalhando em uma empresa muito grande. Ah, não, mas depois do trabalho a gente vai sair para tomar uma cervejinha, não sei o que. Eu digo, por que não me oferece um lanche? Eu gosto de um lanche, né? Para que cervejinha? Para que eu quero cervejinha? Me oferece um lanche. Por que essa bondade toda de oferecer cervejinha? Né? Ah, vai um aí, né? Quer dizer, não tem a bondade para oferecer o que é bom, mas uma cervejinha, né? Um baseado, ou sei lá o que, quer oferecer. Tá? Então que o Senhor nos fortaleça nessa esperança, nos dê graça, porque o mesmo evangelho que foi pregado para eles, o escritor de Hebreus fala, está sendo pregado para nós também. Olha, a recompensa de vocês não é honra de homem, não é riquezas temporárias. A recompensa de vocês é um dia se parecer com Cristo e morar na glória, na sua pátria celeste. É governar sobre este mundo. A sua recompensa é grande. Não se atrapalhe no caminho. Mas tem muitos se acomodando. Igual a Moisés, quando fugiu do Egito, né? Todo pintado de egípcio, né? Todo com vestimenta que era bem característico, né? E quando chegou lá, disseram, tem um egípcio aí. Né? Não é bom o homem de Deus, a serva de Deus, o homem de Deus, se identificar com as pessoas do mundo. Não é. É horrível isso. Nós não somos daqui, aqui não é nossa pátria. Nós esperamos uma pátria gloriosa. Aí é que você vai ver riqueza. Oh, glória! Aleluia! Ei, mano. Aí, meus irmãos, para finalizar, eu não quero... Mas, para finalizar, a passagem diz que eles procuravam. Olha só que coisa. Quer dizer, Deus prometeu para eles estavam na esperança, eles estavam na promessa e viviam à procura, no versículo 14, né? Porque os que falam deste modo, né? Dizendo que é estrangeiro, né? Se ele se diz que é estrangeiro, é o capítulo 11, versículo 14, se eles dizem que são estrangeiros, então, porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. Veja que eles não se conformaram. Eles mesmo na morte, se lembra de José? José no Egito, ele diz assim, olha, é por isso que eu falo que esses homens tinham um segredo, que nem tudo está escrito, tá? José chegou para os seus irmãos e diz assim, olha, vai chegar o dia que o nosso povo vai sair daqui do Egito. Não deixe os meus ossos ficarem aqui no Egito. Leve com vocês os meus ossos. Olha, eu não quero parte com o mundo, eu não quero parte com o Egito. Eu quero estar em Canaã. Olha, morreram nessa esperança. Ah, pastor, já faz tanto tempo, né? Essas promessas faz tanto tempo? É porque a coisa é muito gloriosa. A promessa é muito grande. Tá? E para muitos já chegaram. Tá? Muitos. Às vezes a gente não quer ser muito místico, né? E às vezes eu quero deixar passar algumas coisas, mas houve 2 funerais que eu participei, né? Sem tratar no aspecto de Robert, que ele, antes de morrer, ele viu os anjos chegando para carregá-lo para os céus. Né? Ele no leito da morte, a esposa Útia sentada de frente assim com ele, e ele disse para a esposa Útia, louvado seja o nome do Senhor, eles já vieram me buscar. Isso é totalmente bíblico, irmãos. Morreu Lázaro e foi levado, tá? Morreu Lázaro e foi levado ao seio de Abraão. Porque eu e você, a gente não conhece esse caminho para lá. Mas Deus vai enviar anjos. Você vai voar com anjos. Não tenha medo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu só não posso perder isso.
Eu só não posso perder isso. Então eles confessavam e eles procuravam. Esse termo aqui, eles procuravam, é um termo em grego que diz que eles buscam intensamente, não é um buscar assim, relaxar, não. Buscavam intensamente, né, alcançar isso. Então, que haja em nós esse buscar intensamente, né? Epizeteu, que é chamado em grego, né? É uma busca incansável, que você usa seus sentimentos, suas forças. Por isso que eu comecei falando de sentimentos, né? Ah, não, eu não quero mexer com o sentimento de ninguém, eu quero mexer com seus sentimentos, sim, para o que é bom, para o que é verdadeiro, para o que vale a pena, né? Invista o seu amor, invista a sua paixão, né? Não para estar ouvindo essas músicas bobas, né? Que hoje já não existe mais música, não existe mais poesia, não existe mais letra, não existe mais nada, né? Então, que a gente possa, porque a verdadeira melodia vem do céu, viu, irmãos? Tem uma cantora norte-americana que eu não canso de ouvir, porque ela fala de coisas do céu. A Rebeca chega aí. Eu vou no carro e volto ouvindo o tempo inteiro, porque ela fala de coisas do céu. Ah, eu fico alegre ali, eu me delicio, porque ela está falando minha língua, né? Apesar dela estar cantando em inglês, mas está falando minha língua, né? Ela está falando de uma esperança, né? Tem uma música dela mesmo que chama Lauren Dale, né? Ela fala sobre rescue. Rescue é resgate, né? Eu venho lhe resgatar. Eu nunca te abandonei. Eu sei que as lutas têm sido grandes. Eu sei que as tempestades têm vindo. Mas eu nunca deixei você só. Eu venho ao seu encontro. Eu venho te resgatar. E eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso firmar minha fé todo dia. Eu preciso buscar. Eu preciso procurar isso. Porque as forças das trevas, irmãos, agem contra. Tá? Então a gente não pode abrir mão. A gente tem que ficar ali, ó, firmado, até o dia que isso se cumprir em nossas vidas, porque não tem outra saída. Alguém aqui tem alguma outra saída? Não temos, não temos. E para que saída melhor do que essa, né? Então, que o Senhor nos guarde. Assim a gente vai encerrando aqui, porque essa é a verdadeira afeição que nós buscamos, o verdadeiro sentimento, a nossa verdadeira paixão. Sermos transformados, conhecer o amor de Deus na totalidade. E é isso que Deus espera de nós. É isso que nos aparelha, tá? Para termos a identidade de Cristo em nós. Tá? Porque nós queremos ser igual ao nosso Rei. Nós queremos ser igual ao nosso Mestre. Os nossos anseios não são anseios temporários, passageiros aqui. Ah, irmão, então eu não preciso mais trabalhar. Não estou falando disso aqui. A Bíblia dá conselho. Né? Eu mesmo quando eu vejo um obreiro que quer dizer que quer viver por fé, só no aspecto de poder depender, sempre depender, eu fico preocupado. Né? Porque o obreiro, se lembra da mulher de Provérbios 31, né? Mulher virtuosa, né? Ali é uma lição para os cabras, né? É uma lição para os homens, né? Se as mulheres têm que ser como aquela ali, imagine os homens como tem que ser, né? Então é uma mulher que negocia, que busca produzir alguma coisa, que a casa está sempre mantida, que ela ri do dia da adversidade. Então ali dá vários exemplos, né, de como tem que ser uma mulher virtuosa, né? Então é uma pessoa que aí alguém quer dizer assim, não, mas eu quero viver por fé, né? Aquilo que bateu em minha porta. Eu não acredito nesse negócio não, me perdoe, tá? Me perdoe. Mas a Bíblia manda a gente, todas as vezes que eu estou lendo na Bíblia, claro, existem momentos, vocês entendem, né? Existem momentos que são momentos de dificuldades, né? Para a gente que trabalhou com ajuda emergencial, existem momentos que são emergenciais, né? A gente precisa, né? A gente está com os obreiros aqui, né? Nessa região aqui muito seca, às vezes um salário de R$200, não dá nem para comprar o sal, né? Não dá nem para comprar o sal. Quando recebe, né? Estava vendo uma reportagem sobre aqueles que cortam a sisal, né? Quando recebe R$200 é uma festa. Por mês, não estou falando por semana não, por mês. Tá? Então não dá nem para comprar o sal. Então, de alguma forma, é uma emergência. Né? Mas eu quero orar para que Deus abençoe e abra portas. Que é horrível isso, né? Tem gente que gosta de ver os outros na pobreza, né? Tem gente que gosta de ver os outros não, enquanto fulano precisa de mim, é uma bênção. Né? Não, a gente é abençoado enquanto a gente serve, mas eu oro para Deus abrir portas, dar ideias,
Né? A gente precisa entender isso, irmãos. Então a mulher virtuosa era assim, ela não se... Vai morrer um dia? Vai, todo mundo vai morrer. Mas enquanto não morre, né, eu entrego as minhas paixões para o Senhor, vivo para o Senhor, mas vou também produzir. Né? Vou produzir. Comprar terra, né? Fazer uma coisa, fazer... Lê ali, né? Provérbio 31, para a gente ver. Uma mulher dando lição de moral nos cabras, né? Então, eu penso assim, se as mulheres têm que ser assim, imagine os homens, né? Que a responsabilidade maior de manutenção é com os homens. Então, eu queria ler somente uma passagem para encerrar aqui. Romanos 2:7, você vê que Deus, ele corresponde àquilo que anseia os nossos corações. Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo 2, versículo 7, né, que Deus, ele dá vida eterna aos que perseverando, tá vendo? Perseverar, irmãos, perseverar, né, a palavra-chave. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória. Olha só, olha o homem, né? Às vezes eu quero encerrar para não ir pelo tempo adentro, mas o homem precisa saber que ele é a imagem do Deus vivo. É impressionante. E a gente quer trocar, fazer igual Esaú. Essas riquezas que estão destinadas a nós com um prato de lentilhas. Vende a primogenitura, quer dizer, muitas pessoas, né? Eu me entristeço quando eu me lembro de tantas pessoas na fé e que pegaram essa caminhada de glória e de honra, né? Glória e honra e incorruptibilidade, é isso que procuramos. Você lembra daquele versículo lá que nós lemos? Este corpo da nossa humilhação, Paulo fala em 1 Coríntios 15, vai se transformar em um corpo incorruptível. Então, essa tem que ser a nossa esperança, uma perspectiva maior. Tem pessoas que, não comparando mal, né? Para você tirar um osso, né, que um cachorro está roendo, né? Uma comparação esdrúxula aqui, mas é mais ou menos isso, né? O cachorro está roendo um osso ali, para ele é aquela coisa mais saborosa do mundo, misericórdia. Vai tirar aquele osso dali, né? Você tem que preparar uma picanha, né, assadazinha na brasa, não é assim? Bem passadazinha, assim, né? Que quando você passa a faca, ela se desmancha, assim. Então você tem que dizer, olha, velho, tem um negócio aqui mais gostoso do que esse osso, tá? Então a glória é isso que nós buscamos, tá? Aí alguém comendo a picanha diz, ô glória, né? Então, assim, a gente busca a glória, o que é riqueza, o que é incorruptível. O que é incorruptível. E a gente não negocia no nome de Jesus. Amém? Oh, que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dê a capacidade de permanecer, de persistir, de procurar isso. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu quero convidar o pastor Dielso aqui para a gente fazer oração. Nós já fizemos algumas orações de agradecimento, né? Alguns irmãos aqui, pela irmã Janete, que já fez a cirurgia. Vamos continuar orando, né, para que ela possa se recuperar plenamente. Essa outra senhora, a Laide, né, que também já saiu da UTI e está agora já no quarto. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Gente, Deus tem feito livramentos tremendos, gente. Eu tenho recebido tanta notícia ruim, vocês não fazem ideia. Mas Deus tem preservado, Deus tem cuidado de nós. Oh, como é grato os nossos corações. Como é grato os nossos corações. Eu vou repetir, como é grato os nossos corações por tudo que Ele tem feito. Amém? Não sei se tem algum outro pedido de oração, alguma outra... Qual é o nome dela? Fazer uma oração pela senhora Socorro, que vai fazer uma cirurgia. Então vamos estar orando no nome de Jesus. Então vamos lá, vamos orar. E vamos orar assim também pela igreja, né, pelas famílias, pelos trabalhos. A gente está vendo que o Brasil está, né, nessa situação econômica, mas está parecendo que a mão de Deus está segurando, não está deixando perecer de tudo, né? A agricultura, até a indústria, hoje eu estava ouvindo um relatório de crescimento, diz que
apesar do PIB ter caído 9 pontos, mas diz que isso não vai trazer uma afetação e que Deus realmente, né, garanta isso, tá? Vamos orar, pastor Gelson, no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa aprendendo da tua palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, por ter trago a nós uma revelação especial nessa noite e nos fazer compreender que somos passageiros aqui nessa terra, peregrinos, e há reservado para nós, Senhor, é muito grande, Senhor. Ó Deus amado, nos desperta nessa visão, Senhor, que aqui o Senhor nos trouxe nessa noite através do Teu Espírito Santo, usando o Teu servo, pastor Enoque. Deus amado, que possamos sair daqui, Senhor, com esta palavra no nosso coração, gravada, para entendermos, ó Deus amado, que a nossa identidade, Senhor, celestial é necessária ser demonstrada ao mundo, pois o mundo perece, mas nós cremos na esperança da glória, Senhor, eterna. Meu Deus amado, no nome de Jesus também queremos apresentar, Senhor, os pedidos de oração que aqui foram feitos, pela nossa irmã Janete, que fez cirurgia, por a senhora Laide também, ou a senhora Socorro, que também está ali esperando alguns exames. Deus, somos gratos, Senhor, pelo Teu operar e pelo Teu agir, Senhor. Abençoa também a todos que aqui estão, Senhor, cada um representando os seus familiares, a sua família, e nos esteja assim, Pai, um decorrer de semana na Tua presença, Senhor. Continua abrindo as portas, Senhor, para todos aqueles que precisam de um socorro, Pai querido, que precisa de um auxílio, Senhor. Deus amado, Tu és, aleluia, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e assim entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Continua, Deus amado, repreendendo esta enfermidade, Senhor amado, o Covid em algumas pessoas, e restabelece, ó Pai querido, os trâmites normais da sociedade, Pai, aonde nós possamos, ó Pai querido, trabalhar, aonde nós possamos ir à igreja, aonde nós possamos, Pai, frequentar os supermercados. Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas e o Senhor não perde, Pai querido. Por isso, nessa noite, Senhor, somos gratos pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Não temos palavras, Senhor. Aqui, ó Pai, nosso vocabulário é pobre mesmo, Senhor, para Te agradecer por tantos benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso, nós Te rendemos graça nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o Filho poupou, mas antes entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Estenda as mãos assim, em uma atitude de fé, e seja abençoado com a bênção apostólica nesse instante. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.